Hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito interessante e que tem muito a ver com esse mundo. E você que está do outro lado, não perca, eu não posso perder esse gancho, já que eu estou aqui com outra mulher maravilhosa, que é a psicóloga Ana Gabriela Carvalho. Então não perde, porque o programa hoje está assim, fantástico. Nós vamos conversar com ela porque nós vamos estar falando da infância, da adolescência e depois vamos partir para o mundo das nossas mulheres guerreiras. Porque nós estamos bem próximos do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu acho que a gente não tem que esperar o dia chegar. A gente tem que começar falando de agora. E essas grandes mulheres têm filhos maravilhosos, crianças maravilhosas, e a gente tem que estar tratando desses assuntos que fazem parte da família, não é isso? E aí a Gabriela vai nos ajudar com esse conhecimento que ela tem. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, tá? agradeço o convite. Vamos falar da infância. A gente sabe que na pandemia muito mudou. Desde o ensino, a convivência dentro de casa, pais e filhos, filhos menores com adolescentes, né? Eu sou uma mulher que eu tenho um filho de 10 anos e tenho um filho que vai fazer 22 anos. E hoje não vivem juntos em casa, o mais velho já tem a liberdade dele. Mas, graças a Deus, já é um microempresário, eu fico extremamente feliz. Mas o menorzinho hoje está em casa só ao lado da mamãe, mas vive momentos difíceis, porque a escola a gente sabe que é o lugar onde a criança tem a segunda educação, que é uma educação para viver com os amiguinhos, né, levar para esse lado social. Como é que estão as cabecinhas das nossas crianças e como a gente pode identificar uma depressão, uma situação diferenciada na vida dessa criança, desse adolescente? Bem, a questão da pandemia hoje trouxe diversos comportamentos que antes não eram vistos ou perceptivos pelas famílias. Então, a depressão infantil nada mais do que uma tristeza elevada. Então, mas a tristeza, ela tem o seu momento de encerrar. A gente tem que observar no tempo dessa tristeza, se essa tristeza ela é momentânea ou se ela se perpetua durante dias, semanas, meses, e precisamos trabalhar essa tristeza. Nós precisamos aceitar a tristeza, porque a partir dela nós podemos trabalhar diversos outros fatores, que as frustrações que nós temos. Então, tudo isso é trabalhado dentro da tristeza. Dentro dessa tristeza, pode também ser observado dentro da alegria. Tem a tristeza, mas tem crianças que conseguem, de uma certa forma, talvez até camuflar para não... São crianças extremamente inteligentes, as nossas crianças de hoje, do século 21. Às vezes você pensa que a criança está muito bem, mas ela já tem aquela responsabilidade de tentar não deixar a mamãe imaginando que ela está com algum problema. Pode acontecer de uma alegria também muito grande ou através de um medo, a criança está entrando em depressão? Na verdade, nós observamos diversos fatores. A questão do sono, precisamos observar se a criança ela dorme menos ou se ela dorme mais. Então, observar o sono, observar a questão alimentar, ou ela come de menos ou ela come a mais. A questão do humor também é muito vista, é uma criança que ela fica retraída ou ela tem alegria em excesso. Então, são vários fatores que a gente precisa observar dentro desse comportamento. Se a criança ela começa a ter movimentos cinéticos mais lentos ou mais agitados, então tudo isso é observado dentro da anamnese com a família e depois a avaliação com a criança. Nossa, como é importante a gente estar conversando sobre esse assunto, porque são detalhes que geralmente as pessoas não observam, né? A mãe, o pai às vezes não observa. Simplesmente a preocupação quando você fala em depressão é a tristeza. Isso é o que vem na mente da pessoa. Não, meu filho não está triste, meu filho é uma pessoa alegre, é um filho que gosta de brincar, mas existem. A questão, não sei se tem muito a ver, mas a questão do exagero no comportamento, como por exemplo toques, algo que você perceba que tá demais, que tá de forma exagerada, entra nesse contexto também, Sim, né? entra todos os comportamentos que você percebe que está a mais precisam ser observados. Então nós precisamos observar o nível de frustração dessa criança. Se é uma criança que ela é altamente intolerante à frustração, nós precisamos trabalhar essa frustração. Se é uma criança que ela não aceita mudanças, por exemplo, mudar de escola,
Então, como já aconteceu muito nesse período, né, que as crianças não conseguiram se adaptar numa escola e passaram para outra, então, saber, com medo do novo, a questão de agressividade, os pais baterem em excesso nas crianças também, abuso sexual pode trazer também isso, o bullying, que é um dos fatores que a gente mais observa dentro de terapia, é um dos fatores que traz a depressão infantil e na adolescência. E a gente tem percebido nesses últimos tempos, nesses últimos meses, né, e ano, que às vezes o pai e a mãe não tem como conversar, principalmente numa época dessa de pandemia, fora de casa. Às vezes a criança observa, fica muito a par dos acontecimentos e dos problemas. Isso também pode, de uma certa forma, trazer problemas para essa criança, né? Muito. Então é interessante. O que eu sempre converso com os pais é que esse momento de pandemia trouxe um momento para qual a família possa se aproximar mais das crianças, dos seus filhos, adolescentes e até mesmo adultos, para entender todo o contexto, porque ainda há a palavra de que não existe depressão na infância e adolescência. Então nós precisamos observar todo esse contexto, porque pode haver há casos de crianças que tenham vontade de se mutilar ou adolescentes que já se mutilaram. Então, isso é um fator que nós precisamos observar. Quer dizer, você pode me perguntar, quer dizer que toda criança ou adolescente que se mutila, ela está com comportamento suicida? Não. Talvez seja um modo dela aliviar a dor. Então, a gente precisa trabalhar essa dor que ela sente, entender qual é essa dor, quais são os gatilhos que ela tem para essa dor e trabalhar eles, para que a criança ela mude o comportamento dela, que é o mais importante. Na infância, quase todas as crianças têm um celularzinho na mão. Quase todas as crianças. E às vezes você pensa que um simples vídeo que está ali infantil, ele pode estar trabalhando de forma positiva a mente da sua criança. Mas de repente ele está dando conselhos, ele está passando informações que não é de criança, informações provavelmente de um adulto para uma criança. Quais são os cuidados que a mamãe e o papai têm que ter relacionado a esta criança que ainda está formando a sua personalidade, mas vê coisas e aprende de uma forma ao ponto de estar, por exemplo, vivendo com informações de depressivos, vivendo com informações talvez de conversinhas que passe medo, ou até mesmo a informação errada, que ela vai acreditar que aquilo vai acontecer, que é daquela forma. Porque às vezes o pai e a mãe, não, meu filho está olhando videozinhos simples, básicos, que às vezes vem camuflado com informações que não é para criança. Isso, é interessante, o que eu sempre converso com os pais é que eles observem o que a criança está vendo. Então, observe dentro do histórico quais são os vídeos, buscar ter esse controle maior do uso do eletrônico, não deixar de forma discriminada, com excesso de internet para essa criança, observar com quem ela está conversando, porque sempre abre chats dentro dessas telas, desses vídeos. Então, observar com quem ela está conversando, o conteúdo dessa conversa, tentar olhar todo o contexto. Isso eu falo criança e adolescente, porque nós precisamos ter o cuidado com ambos, porque um adolescente pode querer influenciar o outro também. Então, observar em grupos de escola, é interessante você acompanhar o grupo escolar de WhatsApp do seu filho, para saber se tem até algum coleguinha que esteja passando por algum problema, para você, mamãe, papai, poder comunicar aos pais desse adolescente, porque hoje a depressão ela é mais comum em adolescentes do que em crianças. Logo existe a mudança, né? Isso. Chega a puberdade, os hormônios estão lá em cima e aí a gente fala destes adolescentes. No caso do adolescente, como é que a mãe pode entrar um pouco mais? Porque às vezes chegou numa fase que para conversar é um pouquinho mais complicado. Você já passou daquela fase onde você poderia dominar. E aí quando chega na adolescência, a sensação que você tem é que não dá mais para entrar. E aí como é que a mãe pode, de uma certa forma, entrar para tentar ajudar ou para observar uma possível depressão ou algo que não está sob os olhos dela e que ele às vezes não quer mais passar para ela? Como é que pode ser chegar nesse diálogo? O que eu costumo sempre falar para os meus pais é que
eles precisam, nesse momento de pandemia, ele trouxe um fator que foi positivo também, que foi o quê? A interação da família. Então, foi um momento de aproximação, até porque os pais têm os seus trabalhos, o filho passava o dia inteiro na escola e ficava quase que inviável essa comunicação de pais e filhos. Então, esse momento de pandemia deu para resgatar um pouco desse sentido de família. Então, buscar estar mais próximo do seu filho é o principal ponto para poder entendê-lo e trabalhar sem julgar. Ganhar então, confiança. Confiança, né? Porque às vezes o adolescente ele tem receio de conversar com os pais por medo do julgamento. Então, poxa, eu não vou falar para o meu pai porque ele pode dizer que isso está errado e já me criticar. Então, você mostrar que está ali como amigo, como parceiro, apesar de você ser mãe ou pai. Mas você tem que se mostrar presente para o seu filho e mostrar que você ainda é quem comanda todo o contexto a qual ele vive. E você estar presente. Tanto na parte eletrônica, evitar que botem senhas e se colocar você ter acesso às senhas, para no momento onde a criança ou o adolescente estiver descansando, você ter acesso, ou até mesmo ter a liberdade de dizer, meu filho, me dê o seu celular. Então, para ele poder, os pais poderem saber o que é que está sendo conversado, o que é que está sendo visto, que é o mais importante, esse controle dos pais com as crianças. Observar o comportamento da criança e qualquer alteração, procurar um psicólogo ou um psiquiatra. Muito bom. Olha, gente, essa conversa que a gente teve aqui, que a gente está tendo ainda, que nós vamos finalizar de uma forma muito positiva, é que mãe e pai sempre acham que é a minha voz, é a minha vez. Às vezes vem com uma educação dos pais e não percebe que o mundo, para a conversa e para o diálogo, é diferente. Isso. Dá para você resgatar o que o passado lhe deu, mas de uma certa forma dando uma repaginada na forma como você vai lidar com esse jovem de hoje. Até para você dizer um não para ele, você ter uma certa conversa diferenciada para chegar até ele e ganhar essa confiança. Porque eu costumo dizer que não é que o pai e a mãe é amiguinho para que o filho perca esse respeito pelo pai e pela mãe. Ao contrário, você é amigo para dizer que não pode, que não é interessante, que não deve, mas de uma forma diferente, né? Sim. Não daquela forma como era feito antes. Não que esteja errado. É porque cada momento, cada geração, né? Cada século vai mudando, mas necessariamente a gente pode dar uma educação trazendo mais para perto, não afastando, né? Isso. Antigamente a gente tinha muita a educação da palmada, né? Hoje a gente pode trabalhar sim, de forma convencional, mas com conversas, com diálogos e explicar sempre para a criança, porque muitos pais chegam para mim e dizem, olha, tia Gabi, eu não conversei eu não falei para ele, eu só disse que não e ele começou a chorar, mas você explicou, ele não vai entender. Entende. Então comece a conversar com seu filho, ele pequenininho ainda, que é muito importante para você ter essa formação de vínculo mais forte, porque é tão bonito quando a gente vê em terapia que uma criança diz, tia, eu vou conversar com a senhora aqui, vou conversar com a minha mãe, essa confiança. Então, a partir do momento que eu percebo isso da criança, do adolescente, eu vejo o quanto o vínculo entre mães, pais e filhos estão formados, e isso é muito interessante. Maravilhoso. Pois eu gostei muito de ter conversado com você. Obrigada. Desejo de coração que você tenha uma manhã de sexta-feira maravilhosa, Obrigada. Viu? E a gente vai continuar com conversas e comportamentos dentro do nosso programa, porque é sempre muito importante falar de assuntos assim.